para fazer uma análise simples desse sistema, ou desses problemas que a gente tem com o Covid, a gente é obrigado a analisar os dados com parcimônia. E os dados aqui são dados oficiais do governo, tá? Estão na página do Ministério da Saúde. Quem quiser, a página é covid.saude.gov.br, tá? covid.saude.gov.br. O que tem de importante em mostrar esses dados? Bom, mas tem dado subnotificado, não sei o que, beleza. Tem dado subnotificado? Tem. Tem muita gente que não está indo fazer os exames, inclusive, que não tem detecção, tá? Existem vários e vários trabalhos que mostram a importância de você fazer o teste para saber quando ou não isolar a pessoa, principalmente que pessoas que não sejam casos graves, você precisa ter um período X em casa para evitar o problema. Ou seja, para sugestão de quarentena vertical, como o pessoal diz, que é só os mais idosos ou o pessoal que está contaminado, a gente teria que testar todo mundo, certo? Que foi a estratégia que a Coreia do Sul usou. Por isso que ela praticamente não fechou as coisas, tá? Ela fez menos isolamento, manteve um isolamento X, mas ela fazia algo em torno de 15 mil testes dia. Para vocês terem uma ideia, isso foi o que o Brasil testou, acho que no primeiro mês de coronavírus. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como eles fizeram teste. E eles não fizeram teste só em quem estava em estado grave. Eles fizeram teste em literalmente todo mundo. Tá bom? Mas vamos para os dados aqui do Ministério para entender a questão. Hoje nós temos 202.918 casos confirmados, para entender esse quadro aqui, tá? 109.446 estão em acompanhamento. Tem registro de 79.479 recuperados, ou seja, que saíram do hospital. E nós temos 13.944 novos casos em 24 horas. É isso que ele explica nesse gráfico aqui, nesse grupo aqui, tá bom? Isso a gente pode ver melhor em gráfico, tá? Que eu já vou mostrar lá embaixo. Já os óbitos, a gente tem acumulado 13.933, tá? Dos notificados, 844 dos registros novos, e tem uma galera que já morreu que está sob investigação que eles não colocam aqui, tá bom? Esse dado não aparece. Hoje a letalidade está em 6,9%, certo? O que para mim é uma letalidade alta. Mortalidade de 6,7%, sendo que, para mim, se a gente fosse fazer o teste de todas as pessoas e coisa parecida, é bem possível que essa letalidade aumente. Mas a letalidade ainda pode aumentar por um outro motivo, que é como é que se diz? Que é o fato do nosso sistema de saúde ficar superlotado, tá bom? Vamos para os dados aqui, tá? Esse aqui é um dado, tá, de casos diários. Ou seja, desde quando começou a fazer o registro, certo? Porque você tinha os registros anteriores, começou basicamente no dia 10, o número de registros de casos, tá? Por quê? Foi quando o pessoal começou a se preocupar. Então, dia 4 do 3, desculpa, dia 3, 2, né? Primeiro caso, 3, 4 casos depois no dia seguinte, 6 no dia seguinte, teve dia com 0, certo? Quando a gente olha esse gráfico, quando que a gente começou a quarentena? Tá? A quarentena começou mais no Rio de Janeiro no dia 10, certo? Quando a gente tinha um número de casos ainda acumulado pequeno. Na análise diária, a gente tem um problema. Os casos sobem e descem de acordo com os testes, certo? Os casos subindo e descendo, tem muita gente que chegava assim e batia o fim de semana e virava, porque o número de casos está diminuindo, veja. E aí vinha terça-feira e virava arroz de todo mundo. Eu, inclusive, fui bloqueado no Facebook por uma pessoa, tá? Porque eu falei para ele, dado de fim de semana não conta. Se você quiser fazer dado epidemiológico, você tem que fazer a conta da semana toda, tá? E é o que a gente observa aqui, ó. Toda vez que você chegava perto de um fim de semana, o número de casos diminui. Por que o número de casos diminui no fim de semana?
porque os plantões de informação diminuem também a atividade. Então, os casos, quando batem fim de semana, parece esse negócio, por que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Se você analisa o gráfico por semana, é mais interessante, tá? Olha isso. Nós estamos na semana 20, então esse gráfico 20 ainda não está concluído. Eu conseguirei ver comparativamente a semana no domingo, quando eu terminar de fechar esse gráfico aqui, tá bom? Nós estamos agora na semana 20, fecha no sábado, certo? E aqui, olha a situação. Semana 10, nós tínhamos 17 casos. Foi mais ou menos quando começou a quarentena. Semana 11, 102. Semana 12, 1007. Semana 13, praticamente dobrou. Semana 14, aumentou mais umas 3 vezes. Semana 15, quase que dobrou. 16, aumentou mais 5 mil. 17, quase dobrou. 18, quase dobrou. 19, praticamente dobrou. Semana 20, estamos na quinta-feira na análise desse dado. Hoje é sexta, mas os dados aqui são de quinta. A gente já tem 46,9 mil casos e a gente ainda tem para contar sexta e sábado, certo? Se a gente seguir na mesma taxa, a gente vai passar da semana 19. Se a gente olhar esse gráfico, análise semanal, ou seja, não é dado acumulado. Veja, aqui não é dado acumulado. Aqui é o número de casos por semana. Tá? O acumulado eu vou somar essa semana 19 com a 18, 17, 16, a 20 e assim por diante. Ou seja, o número de casos totais hoje somou todo mundo, inclusive os curados. Agora, na semana 19 e na semana 20, a gente está com isso aqui. 59 mil casos num dia, numa semana, 46.979 na semana 20, sendo que não terminamos de coletar a semana 20. Se a gente tiver o mesmo número de casos que a gente teve ontem, o mesmo número de casos, a gente hoje vai ter 59 mil casos registrados ou 60 mil. A gente já vai ter passado a semana passada, tá bom? Isso só para mostrar que a gente está com qual problema nesse momento? A curva está crescendo. Aparentemente, o isolamento social que foi feito teve um efeito de atrasar a curva, tá? Atrasou a curva lá da semana 9, 10, 11 para a gente atingir o pico agora, certo? Só que a gente ainda não atingiu o pico. Se a gente olhar, a gente pode até estar próximo do pico, mas a gente atingiu o pico, certo? Por quê? Porque esse gráfico aqui, tá? Que não é o acumulado, é que vai me dizer quando que vai começar a cair, certo? Quando começar a cair, quer dizer que a gente atingiu o pico e está indo para uma queda. Tudo bem com esse gráfico, gente? O que vocês acharam? Tranquilo ou não? Alguma dúvida em relação a esses dois gráficos? Então, e os casos acumulados, tá? Os casos acumulados entram uma segunda visualização. É só para dizer quanto acumulou mesmo. Então, é um gráfico que sempre vai subir, tá bom? É um gráfico que sempre vai subir. Se vocês olharem aqui, começa lá na semana 26 do 2, que foi o primeiro. Se vocês olharem, o nosso gráfico começou a subir mesmo, praticamente só um mês depois. Isso quer dizer que a quarentena, de forma, ajudou a evitar a explosão de casos logo no início. Mas a resistência das pessoas em entrarem em quarentena não impediu os casos de crescer. Tá bom? A semana 26 do 2 não é a semana 10, como está lá em cima, a gente observa. A semana 10 entra mais ou menos aqui, na metade de março. Tá? Que foi quando começou a quarentena. Mais ou menos dia 10 de março, aqui, alguma coisa assim. Esse é o quadro que a gente tem agora. Agora a gente está na semana 20. Isso quer dizer, basicamente, 2 meses de quarentena, mas a quarentena não é em todos os lugares, e a gente sabe que as pessoas não estão lá. Estão na rua o tempo todo. Então, aqui é gráfico acumulado. Então, aqui é o acumulado desse dia mais a semana anterior. O acumulado desse dia mais a semana anterior. Esse gráfico em questão epidemiológica fala alguma coisa? Não. Fala em expansão
gravidade da doença. Tá? Então ele não é um caso muito, assim dizendo, informativo para a gente quanto o anterior, se vocês prestarem atenção. Tá? Se vocês prestarem atenção, por semana, é um gráfico interessante. Ontem um gráfico estava aqui. Tá? Hoje sobe mais. Mas por quê? Porque é só dado acumulado. A gente aqui só vai ver número total e ver mais ou menos, para a epidemiologia, na verdade, serve para a gente ver mais ou menos como foi a progressão dos casos. Mas esse gráfico nunca vai cair. Ele sempre é um gráfico que vai sempre aumentar. O gráfico anterior, que era por semana, a gente vai ver subir e descer. Por dia, a gente vai ver altos e baixos o tempo inteiro, tá bom? Se a gente analisar por estados, eles só mostraram os, como é que se diz? Os dados acumulados. Então acaba que para o estado a gente não consegue ter uma informação mais interessante. A gente consegue, no máximo, como vocês podem ver aqui, colocar por regiões. Mas eles só estão me dando o quê? Dado acumulado. O que não ajuda muito na nossa análise, a não ser que, aparentemente, a estratégia de Minas tem sido melhor que a de São Paulo ou do Rio, ou alguma coisa em Minas fez com que a doença não progredisse tanto. Até porque o Espírito Santo hoje está com um grau muito parecido com o Rio de Janeiro e São Paulo, como eu li em outros quadros, tá bom? Aqui mostra em relação aos estados, mas em relação aos estados eu acho os casos notificados tão interessantes. Por quê? Porque os estados são grandes. Então, esse quadro aqui é mais interessante. O ideal seria se a gente pudesse ver por município, mas município é muito difícil de ver a gente observar. A gente vê melhor pelo estado inteiro. Aqui é a região de São Paulo. A cidade de São Paulo está no meio. O que acontece? A doença está interiorizando agora. São Paulo está em crise. São Paulo talvez esteja pico da doença, mas pode estar caindo. E a doença está indo para onde? Para o interior. Se a gente olhar, a maior parte onde não tem registro de doenças são as partes mais internas do país, que talvez possam nem ter a doença no futuro. Parte do Mato Grosso do Sul e parte que não está sendo registrada. No Sul, se você olhar, por exemplo, eu tenho uma grande incidência em Porto Alegre, tá? Uma grande incidência em Porto Alegre, mas eu não encontro, por exemplo, nas outras regiões mais interiores. Santa Catarina, Paraná, tem uma quantidade menor, certo? Santa Catarina já tem uma quantidade maior, principalmente aonde? Na capital. Então, nesse momento, a doença é mais prevalente nas capitais e regiões metropolitanas. E os casos que vão para o interior têm um quadro menor. Isso o número de casos de doença. Tudo bem, gente? Beleza. E o número de mortes por Covid? Os gráficos que são apresentados, ou os dados que são apresentados, são similares aos dos quadros de doença, certo? Mas os casos de morte por Covid, em geral, muitos ainda estão sendo investigados, muitos entram na classificação depois, tá bom? Mas existe, tá? Vamos lá. Aqui é por dia, certo? E segue mais ou menos a mesma lógica que a gente falou antes. Os casos vão subir e descer. Então, você pode olhar como uma linha de tendência, certo? Para meio que ter uma ideia. O número de casos, inclusive, cai muito mais no fim de semana dos óbitos do que o número de casos registrados, certo? Porque o sistema de plantão dos óbitos é um pouquinho mais, ainda mais complicado do que o dos casos. Mas tudo dado notificado, tá? Quando eu olho por semana, eu tenho a mesma observação, certo? Que o número de casos. Só que tem um dado interessante. O gráfico, ele é mais log, aparentemente. Eu precisaria fazer a conta para isso, tá? Mas o gráfico chega a ser até um pouco mais logarítmico do que o número de casos, tá bom? Então, até a semana 12 não tinha morte. Na semana 12 eu já tive 18. 96, tá? 318, 619, ou seja,
quase tripliquei, um pouco mais do que tripliquei. 3 vezes mais, 2 vezes mais, 2 vezes mais. Aí já saiu um pouco menos do que 2 vezes mais. Aí explodiu o número de casos de vez. Veja, semana 20 ainda não está completa. Mas para a gente atingir o grau da semana passada, basta hoje eu ter o mesmo número de mortes que eu tive na quarta-feira. Certo? Então eu vou ter uma explosão de casos e o gráfico sobe. O que isso significa? Isso significa que não só o número de casos está aumentando, como o número de mortes ainda está aumentando também. O indicativo da gente é que a gente tenha uma semana 20 com mais óbitos do que a semana 19. Certo? Sendo um ponto importante. Se a semana tivesse um número de óbitos menor, a gente hoje estaria mais ou menos aqui, certo? Em torno de 2.000. Mas não é o caso. A gente está em 3.366 numa semana. Se a gente continuar na escalada que está, na semana que vem, a gente tem um quadro de 1.000 mortes em 24 horas. Ou seja, a gente pode chegar a 7.000 mortes numa semana. O número de mortes acumulado dá o mesmo quadro que o anterior, certo? Então não vai fazer muita diferença para a gente. Olha só a situação. A gente tem 700 mortes dia e é menos impactante que na Itália. A Itália, a maioria dos casos aconteceu na Lombardia. Então, o que aconteceu praticamente todo numa região. Eu tive espalhado? Sim. China tem uma. Aí a gente pode comparar com a China. China tem um padrão territorial parecido com o do Brasil, certo? Ambos estamos entre os 5 países maiores do mundo, sendo que a gente tem uma extensão de vida territorial de construção melhor do que eles, porque eles têm um deserto, que é o deserto de Gobi. Só que na China, os casos praticamente ficaram concentrados em Wuhan. Então eles conseguiram isolar e resolver a questão. No Brasil, o nosso caso está espalhado. Nós temos 1.000 casos dia, sendo que a maioria, 700, 800 casos dias, quase 900, sendo que eles estão acontecendo aonde? Rio e São Paulo. Tá? O Rio e São Paulo, tá? É onde eu tenho a maior concentração. Se a gente continuar com o vírus espalhando no Brasil, a gente pode passar facilmente de 1.000 mortes dia, certo? Atingindo as outras regiões. Mas atingindo todas as capitais, o número de casos não tem, ou metropolitanas, melhor dizendo, os números de casos não vão começar a aumentar tanto mais assim. Por quê? As regiões mais rurais, o número de casos sempre vai ser menor, porque a densidade demográfica é menor. Normalmente a gente tem uma taxa de 15% de mortalidade em questão de proporções por região e também por causa de subnotificação. Eu acho que o país com o melhor quadro de análise de infecção e mortes é o quê? É a Coreia do Sul, tá? Eu acho que os casos são maiores, tá? Por quê? Porque tem gente fazendo teste, inclusive para Covid, e o teste não está sendo relatado. Então, acredita-se que os quadros subnotificados sejam de 10 a 20% no Brasil. E isso porque só estão testando a galera do quadro mais grave, agora começaram a testar também em alguns lugares, tipo Largo do Machado, de subnotificação. Lembrando que a maioria desses casos subnotificados são pessoas assintomáticas ou de quadro mais leve, tá legal? Aí tem uma galera que fala assim, vamos mudar um pouquinho a nossa visão agora e não falar só de Covid. Vamos falar de Covid frente às outras síndromes respiratórias agudas graves. No meu painel eu tenho painel geral só do Covid e eu tenho um comparativo. Esse gráfico aqui é interessante da gente trabalhar, tá bom? Para analisar frente à Covid. Esse gráfico aqui mostra pessoas por idade, homens em azul, mulheres em amarelo, que estão sendo, que foram nesse ano, tá? Nesse ano, internadas por síndrome respiratória aguda grave, independente da origem da doença.
A pessoa tem síndrome respiratória aguda grave, foi registrado aqui. Ponto. Em geral, esses dados estão mais adefasados, tá? Eles estão até a décima, se não me engano, 17ª ou 18ª semana. Ou seja, não tem os casos das últimas 2 semanas e o caso da 17ª semana ainda está incompleto. Tá legal? Olha a minha situação. Esse gráfico mostra a etiologia da síndrome respiratória aguda. Olha a minha situação. O número de internações que eu tinha na primeira semana do ano, certo? A gente soma. Covid era 0, beleza. Nós temos 17 que ainda estão sob investigação, que as pessoas não sabem o que levou à síndrome respiratória aguda da pessoa. 34 de influenza A e B e 51 outro que você realmente não sabe e não tem investigação. Ou seja, não dá para saber, por exemplo, se foi um SARS-CoV, se foi um influenza ou alguma outra coisa. Se a gente levar isso em consideração, dá o quê? Dá 30, em torno de 100 casos só. Tá? Até mais ou menos a 7ª semana, o número de casos ficou em torno aí de 100 a 200. Tá? Passa de 200 na 7ª semana. 8ª semana, 9ª semana. Aí aqui, ó, 8ª e 9ª semana já teve gente registrado com Covid. Entrou a maioria das quarentenas na 10ª semana. E a gente já tinha mais de 600 casos de síndrome respiratória aguda. O grande medo do sistema não é as pessoas pegarem o Covid porque não tem jeito, certo? É diminuir o número de pessoas que pegam ao mesmo tempo, por causa disso. Com a presença do Covid em investigação e os confirmados, explodiu a tal ponto de que, por exemplo, 11ª semana, número de pessoas que foram parar no hospital com influenza, 270. Número de pessoas que foram parar no hospital com Covid, internado com síndrome respiratória aguda grave, 685. Mais 1.070 em investigação. Que você vê que não é influenza, então entra ou é Covid ou é outra coisa. Na semana 12, você não duplicou, você chegando ao limite na 17ª semana de ter quase 14 mil pessoas internadas. Sendo que eu não tenho registro total da 18, da 19 e da 20. Caiu, gente? Me avisa, tá? Qual ponto que eu parei para eu poder consertar aqui? 12ª semana, tá? Então, 12ª semana, eu já dobrei o número de internações por síndrome respiratória aguda grave. Deve ter sido pelo Covid? Provavelmente. Porque só o Covid bateu 2.252 casos contra 316 do influenza A e B. Faz ideia do que é isso? Dobrou em relação à semana 11. Ou seja, já chega num limite do sistema hospitalar em uma semana que você é obrigado a sistemas extras. Da 12ª para a 17ª semana, você passou de 6 mil casos para quase 15 mil. Você dobrou de novo o número de casos. Tá? Sendo que semana 18, semana 19 e semana 20, o registro não está aparecendo. Então, a preocupação principal do nosso sistema é o quê? O nosso sistema de saúde não comporta esse nível de internação. Principalmente porque essa galera aqui, que vocês estão vendo, depende de respiradores. Às vezes entubados. E eles passam um bom tempo entubado no respirador. Então, o que acontece? Se o sistema de saúde fica superlotado, o número de mortes de pessoas, não só por Covid, mas por outras doenças que precisaria de respirador, também é afetado. Mas isso aí mostra que a gente tem colapso do sistema de saúde? Não. Esse gráfico aqui, sim. Tá? Parou na 17ª semana, falta os dados da 17ª, 18ª, 19ª e 20ª semana.
Mas olha só esse gráfico. Primeira semana do ano. Número de internações. Tá? Não dá para abrir mais aqui. Vou usar o outro mesmo. Vocês estão conseguindo ver a tela inteira? O gráfico está completo aí? Tá. Olha só. Na primeira semana, eu tenho mais ou menos o mesmo número de internações, tá? De doença respiratória aguda grave em 2019, que é a barra laranja, amarelada, contra 2020, que é a barra rosa. Tá legal? Na segunda semana, seguia mesmo padrão. Terceira semana, relativamente o mesmo padrão. Quarta semana, quinta semana, sexta semana, até a sétima semana, a gente chegar até a nona semana, o número de casos de internação são similares. Mas, professor, o número de casos de internação aumentou também em 2019 nessa faixa. Sim, você está chegando mais perto da fase do outono e inverno, então aumenta realmente o número de internações em relação a janeiro. O problema está aqui, ó. 10ª semana, quando explodiu os casos de Covid, 10ª semana, quando a gente começou a ter os quadros de o que a gente precisa fazer. O número de casos foi subindo, subindo, subindo. E chegamos ao limite de novas internações, aqui no acumulado, novas internações, certo? Sendo que o número de novas internações é 10 vezes maior do que o número de internações que a gente tinha no ano passado. Isso não é os dados acumulados. Se a gente fizesse o dado acumulado, a gente teria as hospitalizações, analisando quem sai e quem entra, o acúmulo desses mostrando o colapso do sistema de saúde. Ou seja, se eu mostrasse pessoas que entraram e ficaram mais a 13, subiria. Tirei os que saíram, botei o da 13 com o do 14. Continuaria subindo, certo? Ou seja, o meu grande problema nesse caso é o número de pessoas que estão precisando ser hospitalizadas é muito grande. E é praticamente impossível a gente não correlacionar com o Covid, como a gente está observando. Aqui mostra tá? Em São Paulo, você tem Covid 8.469, demais casos, que inclui até a possibilidade de ser o Covid, e a gente não tem identificado. São Paulo, Minas Gerais, por exemplo, você tem 336 casos, mais 4.852 que a gente não sabe o que é. Tradução: pode ser subnotificação de Covid ou não. Tá? Eu não sei, a gente precisaria analisar melhor o dado, eu não posso dar informações extras, tá bom? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e assim por diante. Esses são os dados, então, que mostram o seguinte: qual é o meu problema? Covid evolui para síndrome respiratória aguda grave. Quando eu analiso síndromes respiratórias agudas graves, eu tenho um aumento muito grande no país e o número de casos que estão em investigação podem ser Covid. Se for Covid, esse gráfico aqui vai se tornar mais azul com o tempo. Ou seja, depois que a gente passar o quadro de testar todo mundo, investigar todo mundo, é bem possível que a gente tenha um quadro mais real de os investigados terem virado influenza, Covid e outros. Mas nesse momento já mostra bastante, que os casos de Covid estão realmente bem elevados. O problema, na verdade, não é a quarentena. Os dados iniciais mostraram que a quarentena realmente teve uma eficiência, que foi jogar para depois o pico, certo? Se a gente olhar aqui, ó, semana 12, a gente olha aqui, tá? Semana 11 para semana 12. Eu dupliquei o número de doenças, certo? Veja que o número de quadros de internações se manteve relativamente estável na semana 13 e na semana 14. O aumento não foi tão significativo, tá, quanto na semana 12. Isso significa o quê? Se a gente começou a quarentena na semana 10 e leva-se 15 dias até 14 dias para a pessoa apresentar o quadro de Covid, a galera na semana 10 foi internada entre a 11 e a 12. A galera da semana 11 foi internada entre a 12 e a 13. A galera da semana 12 foi internada entre 13 e 14. Isso significa que o momento que o pessoal levou mais a quarentena a sério,
que foi a semana 10 a 14, a gente segurou o quadro. Tá? Então, por exemplo, se eu dupliquei na 12, entrei em quarentena, eu dei uma segurada sim. Basta a gente ver o seguinte, da semana 10 para 11 eu dobrei o número de quadros. Para dobrar o número de infectados de 12 daqui da semana 11 para alguma outra semana, eu levei 6 semanas. Então, isso é uma possível evidência de que a quarentena, sim, jogou as internações para depois. Tá? Esse, para mim, é um dos indícios de que a quarentena chocou os casos para depois. Detalhe, se o pessoal realmente levasse a quarentena a sério e ficasse todo mundo em casa, talvez esse gráfico nem subisse tanto. E talvez ele já estivesse caindo. Certo? Por que a gente fala isso também? Porque o número de internações para Covid, aparentemente, também se manteve bem estável. Veja aqui, ó. Dobrou, aumentou mais um pouco, e depois, ó, um número relativamente se manteve. Então, o grande problema foi o pessoal começar a sair da quarentena. Tem gente que a gente está tendo quarentena e tem gente que está saindo, certo? Basta lembrar o seguinte, a Páscoa foi, se eu não me engano, na 14ª, 15ª semana, certo? Foi o momento que o pessoal foi para a rua para comprar os ovos de chocolate. Dane-se, a gente tem que ter ovo de chocolate. O número de casos explodiu da semana 14 para a semana 16. Veja, sair de 3 mil para 6 mil de infectados, sair de Covid 4 mil para 1.000, quase que aumentando em uma vez e meia a mais e duplicando 2 semanas depois. Então, se você analisa o gráfico com um pouco mais de tranquilidade, sim, a quarentena meio que ajudou. Levando em consideração o pessoal saindo da quarentena, você tem um aumento. É muito difícil você correlacionar o aumento repentino, tá, com o carnaval. Por quê? O carnaval, ele aconteceu o quê? Basicamente na 7ª semana, se eu não me engano. Tá legal? 7ª, 8ª semana do ano. Certo? 7ª, 8ª semana do ano, se fosse realmente responsável por espalhar tanto os casos de Covid, a gente teria uma explosão de casos de Covid na semana. E a gente não teve uma explosão tão absurda. Passou de 15 para 124. Nem foi uma questão de dobrar, tá? Existem evidências mais importantes do que o carnaval, que foi o pessoal voltar de viagem da Itália e entrar em contato com outras pessoas. O primeiro caso foi notificado logo após o carnaval, certo? E, em geral, a maioria dos primeiros casos que foram notados foram em pessoas que não participaram do carnaval. Que eram pessoas o quê? Que viajaram para a Itália. Pessoas de mais idade. Mas essas pessoas de mais idade, durante o período e posterior ao carnaval, entraram em contato, tá? Com as pessoas dentro de casa, familiares e assim por diante. Ou seja, a viagem das pessoas de fora do país foi mais importante para a disseminação do Covid do que o carnaval. Veja que eu não estou dizendo que o carnaval não tenha contribuído, mas é mais fácil o meu pico ter acontecido pela semana posterior do contato das pessoas com as pessoas que vieram de outros países do que pela galera ter ido no carnaval. Por um motivo muito simples. Tirando o carnaval de Rio e São Paulo na apoteose, a maior parte da festa do carnaval é de pessoa de dentro do país. São pessoas que não viajaram para fora. São pessoas que já estavam aqui dentro. Ou seja, para o carnaval disseminar a doença, alguém já teria que estar doente aqui. E não existia registro disso. Se existia registro de pessoas infectadas, mas não tinha conhecimento disso, ou seja, você não sabia que as pessoas estavam infectadas, qual seria a justificativa de você conseguir parar o carnaval? Tá? No entanto, que nenhum governo, tá, federal, estadual ou municipal pensou nisso, em fechar o carnaval, porque epidemiologicamente não teria lógica. Ponto. Tá legal? Não dá para afirmar pelo gráfico, então,
que o carnaval foi responsável, tá? O que dá para afirmar no gráfico é: nós tivemos uma explosão de casos na 11ª semana, proveniente da galera que se infectou entre a 9ª e a 10ª semana. Que a explosão de casos na 12ª semana, aparentemente, tá? Nunca é certeza, aparentemente, foi contida pela quarentena que começou na 10ª semana, na maioria dos estados, o isolamento social. Que o relaxamento das pessoas frente ao isolamento social, tá, levou a esse quadro que a gente está vendo de explosão na 17ª, 18ª, 10ª semana e 20ª semana, certo? Como as pessoas estão resistindo à quarentena, estão resistindo a se isolar, certo? Estão fazendo manifestação, estão fazendo churrasco, estão fazendo festa, estão fazendo aglomeração. Beleza. Aí você diz: pô, mas e o isolamento social? Não é ruim para a economia? É verdade. Mas se a gente parar para pensar, o grande problema não é a galera que está tendo que trabalhar ou obrigatoriamente está sendo deixando para trabalhar. É a galera que já está aposentada que não fica em casa. Se a gente parar para pensar, uma galera que não trabalha, não mais trabalha e não precisa mais trabalhar é o que mais está na rua. Presta atenção. E é a galera de maior risco, tá? Num outro momento, então, gente, eu faço um vídeo para falar sobre a imunologia do Covid. Eu estou pegando alguns artigos e estou estudando para falar da imunologia frente ao Covid para vocês. Quando eu acho que acaba? No momento não acaba, tá? Se continuar do jeito que está, eu acredito que Rio e São Paulo, cidade de Rio e São Paulo, vão atingir o pico entre até mais ou menos assim, em 15 dias no máximo. E que aí, devido ao caos, começa a dar uma caída. Mas eu estou falando região metropolitana. As outras capitais têm a tendência a aumentar depois. Por que Rio, São Paulo e Ceará foram os casos principais? Rio e São Paulo porque tem um fluxo de gente de fora do país muito maior. E Ceará por causa da galera contaminada, provavelmente em cruzeiros que também foi para lá. Vocês devem se lembrar de um cruzeiro que ficou travado lá. Eu acredito que as grandes regiões que já estão com picos da doença lá nas alturas, o pico aconteça em umas 2 semanas. E aí, com tanta gente contaminada, imunização da galera começa a diminuir. O problema é que eu não sei se vai diminuir o número de mortes em 1 ou 2 semanas. Por quê? Porque a galera vai estar usando o hospital ainda e a gente está no limite dos hospitais. Se a galera levar a sério e parar de sair, eu acredito que diminua nessas regiões e passe a aumentar em outros lugares, tá? Eu acredito que a gente tem um problema sério de resolver essa questão no mês de maio e junho. Eu acredito que a gente começa a ver, mas assim, não dá para ter certeza porque depende do modo como a população vai atuar. Mas eu acredito que a gente tenha alguma questão de resolução só a partir de julho. Manaus colapsou fácil, mas veja que ela colapsou fácil com uma quantidade muito pequena de casos frente a Rio e São Paulo, tá? Quer ver só? A Amazonas está aqui, ó. Olha o Amazonas frente ao Rio de Janeiro, olha o Amazonas frente a São Paulo, e isso na hospitalização, tá? Por síndrome respiratória aguda grave. Qual é o problema? Manaus tem uma população muito, muito menor que o Rio de Janeiro, muito, muito menor do que São Paulo, certo? Então a rede hospitalar que eles tinham, mesmo que não fosse a ideal, era o suficiente para atender as demandas deles. Mesmo que não fosse suficiente, atendia lá X pontos. Depois que você teve esse quadro, aí o caso explodiu. Por quê? O colapso da rede de saúde do Amazonas foi muito rápido porque eles tinham poucos leitos. Ponto. Veja, a incidência por habitante é de 414,5 a cada 100 mil habitantes. Tá?
O Rio de Janeiro, por exemplo, ficou em 112,8, certo? São Paulo, 118,2. Por quê? Porque a população de São Paulo e Rio de Janeiro é muito maior. Vejo, nos casos, 554 mil em São Paulo, 19 mil, quase 20 mil no Rio. Amazonas, desculpa, 17 mil. Ou seja, ele não chega, ele está com o próximo número de casos do Rio de Janeiro. Só que esse número de casos do Rio de Janeiro, na população, representou 414 casos a cada 100 mil habitantes. 29,8 mortes a cada 100 mil habitantes. Ou seja, para o sistema de saúde deles, que era muito menor do que o Rio de Janeiro e São Paulo, esse número foi devastador. Certo? Por exemplo, veja o Pará. Está entrando em colapso ainda. Mas olha só, metade da incidência de mortalidade, quase um quarto da incidência de casos a cada 100 mil habitantes frente a Manaus. Por quê? Porque Pará eu tenho uma condição de hospitalar e de gerenciamento e de cidades maior, certo? Então é uma questão de população, densidade populacional e sistema de saúde. O sistema de saúde do Amazonas era assim dizendo, pequeno para o quadro problemático, por isso colapsou fácil. São Paulo e Rio levou mais tempo. Se fosse alguma capital do Nordeste tendo o mesmo casos que o Rio de Janeiro e São Paulo, já tinha colapsado também. Tá legal? Eu acredito que a partir de julho começa a melhorar um pouco o quadro, mas isso não quer dizer se livrar do Covid, tá bom? Mas eu acredito que deve melhorar um pouco o caso, certo? Gente, espero que tenham gostado, tá? Eu fecho por aqui, a não ser que alguém tenha mais alguma pergunta. Falar sobre tratamento, tem alguma ideia ou melhor não mexer nisso? Bom, vamos lá. Vou responder primeiro e já te respondo, tá bom? Por que que você ainda não tem certeza, tá, da imunidade da doença? Teve pessoas que tiveram reincidência do Covid. O que o pessoal não entendeu é se a reincidência do Covid é porque a pessoa pegou de novo, se foi a mesma doença que a pessoa não se livrou, levou mais tempo, ou se ele pegou outra cepa, certo? Então você não tem como afirmar, já que você teve esses casos, que você gere imunidade para a doença, que é o quê? Peguei a doença, não pegar de novo. É isso que eles querem dizer com a imunidade. Tá? Segundo ponto, não há identificação ainda se as pessoas têm anticorpos neutralizantes para o vírus, ou seja, capaz de ligar ao vírus e impedir de funcionar. Tá legal? Por isso que a OMS ainda diz, não temos, basicamente o que ele quis dizer não é que não tenha imunidade contra a doença, eu não posso afirmar que tem imunidade para a doença, porque a gente não conhece o suficiente para saber se tem ou não imunidade contra a doença. E tem algumas pessoas que resolveram ter um quadro 2 da doença. Tá? Então é basicamente isso que a OMS quis dizer. Tá? Isso significa que, se os trabalhos com o pessoal que está trabalhando com anticorpo, analisando o soro dessa galera, descobrir anticorpos neutralizantes, você poder dizer, então, por exemplo, que, 90% da população se torna imune. Só 50% se torna imune. 80% se torna imune. Aí sim você pode afirmar. Nesse momento, a OMS não pode afirmar isso. Tá? Por quê? Porque não tem nada que comprove a imunidade na pessoa. Tá legal? É só por causa disso que a OMS não bateu o martelo. É uma questão de segurança, porque o pessoal está pesquisando. Tá? Quanto a tratamento, qual é o meu problema em relação quanto ao tratamento da doença? É controverso. Não existe um tratamento específico funcional que seja para COVID, assim como para todas as doenças virais que a gente conheça, com algumas raras exceções. Tá? Nesse momento, você tem várias coisas testadas em grupos diferentes que têm problemas de controle e não têm problemas de controle, certo?
por isso que o pessoal está em dúvida, não tem a certeza. Por isso que você tem a seguinte questão. Azitromicina com Cloroquina. hidroxicloroquina, tá? Não tem certeza ainda, porque tem trabalhos com evidências positivas, trabalho com evidências negativas. Um dos trabalhos com evidência positiva está sendo revisto pela revista, ou seja, é o indicativo de que possa ter falha no trabalho de análise e não sustentar. Alguns lugares viram da ivermectina, alguns outros lugares viram com outros antiparasitários, certo? Então não existe uma certeza. Por isso que existe uma briga do pessoal, libera, não libera, e a recomendação era, usa nos casos mais graves como protocolo. Mas ninguém está impedindo de sugerir para as outras pessoas usarem, certo? Mas ainda não existe evidência para sustentar que esses medicamentos têm eficácia para tratar o Covid. O que isso significa? A pessoa que tomou pode ter curado por causa do medicamento ou em detrimento dele, certo? Esse é o ponto. Então não dá para dar certeza sobre isso. Parece que tem um quadro com o anticoagulante que parece estar dando uma possibilidade de mais positiva também. O de anticoagulante talvez seja por causa da ação, porque tem um trabalho mostrando que o Covid meio que captura, não o vírus, tá? Mas ele promove um quadro em que você tem interferência nos grupos M das hemoglobinas. Por isso que hoje o Covid é tratado como uma doença sistêmica. Ele acabaria interferindo com o sistema sanguíneo, tá bom? Se você utilizaria o anticoagulante ou alguns outros elementos, ajudaria nesse quadro, tá? E basicamente o antirretroviral que estão surgindo, que estão liberando, mas é aquilo que a gente está falando. Nenhum deles tem testes comprobatórios para dizer esse é o tratamento. Ponto. Mas a gente está usando de qualquer maneira, com recomendação médica. Por quê? Tem gente comprando ivermectina para poder tomar preventivamente. Não vai impedir você de ser infectado, certo? E o pior, você está impedindo as pessoas que precisam tomar ele para poder se curar de uma verminose, porque você não encontra mais na farmácia. São os problemas que a gente tem. Então, com orientação médica, pode ser que esteja ajudando ou não. Eu não posso afirmar que está ajudando, certo? Beleza, gente, então eu vou fechar por aqui.